Olá pessoal, eu sou a professora Marisley, juntamente com a professora Ana, estamos aqui para conversar com vocês e repassar o cronograma da disciplina. Como vocês já viram no ambiente, essa disciplina tem como principal característica desenvolver e pensar e refletir sobre o papel do tutor à distância e do tutor presencial. Olá! Dentro desses papéis é interessante a gente reafirmar que abre um outro leque, né, para vocês como profissionais da educação e da língua estrangeira sendo espanhol, que é o trabalho como tutor. Em vários polos da educação à distância a gente tem ex-alunos trabalhando como tutores. Então quer dizer, é um outro nicho de mercado para que vocês se coloquem, né? Então é interessante saber como funciona o papel de cada um. Dentro desses conteúdos todos que vocês vão ver, muitas coisas vocês já conhecem, a gente agregou uma ferramenta que vai servir de base para as atividades da disciplina, mas que vai servir para vocês usarem em sala de aula, nos seus estágios, que é o Hot Potatoes, que é uma ferramenta que traz vários recursos para que vocês componham atividades digitais, né, para usar como uma revisão, para ter uma carta na manga para poder levar algo novo para a sala de aula com os alunos. Então, para deixar mais rica essa disciplina, para trazer coisas novas além, né, do conteúdo, além dessa possibilidade de trabalho como tutor, a gente trouxe o Hot Potatoes para vocês conhecerem mais uma ferramenta e agregar à formação de vocês. Bom, como nós já iniciamos a disciplina no dia 8, na semana 1, o que vocês já puderam perceber ali no ambiente que já está postado? Os artigos, textos e os materiais sobre a disciplina e sobre a ferramenta. Então, na semana de 8 a 15, como vocês já viram, a gente vai trabalhar com a questão do tutor à distância e o papel do professor presencial, né? Tem uma parte introdutória e que faz então vocês refletirem, né, refletirem sobre o papel desse tutor e interagir com os colegas. Então você já tem o fórum que vocês vão trabalhar, fazendo essa interação, pesquisando sobre os materiais que estão ali, tá? E utilizar então o fórum, é uma coisa importante, utilize o polo do seu fórum para discutir e para compartilhar com os colegas as pesquisas, as ferramentas de vocês e os artigos e os comentários também. Na semana de 15 a 22, então, tem o papel do tutor na educação à distância. Então, a gente colocou ali para vocês alguns artigos de pesquisadores, né, que estão trabalhando com a educação à distância, para vocês pensarem e refletirem sobre essas questões. Então, no conteúdo dessa semana são sugeridas funções para os professores tutores e no artigo da semana são abordadas diversas questões para tornar a atividade do ambiente virtual de aprendizado mais efetivos e interativos. Então, essa é a nossa intenção, né, e o objetivo principal da disciplina. Então, baseado nas leituras do conteúdo que vocês puderam ali já abrir, né, já compartilhar e interagir, e os artigos que estão ali e de outras leituras, vocês vão ter que refletir sobre as questões, né, propostas, e ali a gente já tem uma atividade, né, dessa ferramenta do Hot Potatoes, que vocês vão fazer então, tem um mix de palavras, que vocês, essas palavras embaralhadas, que vocês então já vão começar, né, a ter a noção, né, e ter os cuidados e verificar então como vocês podem utilizar essa ferramenta no dia a dia de trabalho de vocês. Na semana 3, a gente vai ver os papéis dos tutores presenciais e à distância, pelo viés cognitivo e pelo auxílio técnico e pedagógico. Então a gente vai ver exatamente onde cada um atua e de que forma é importante essa atuação, tá? Em cada um desses viés. Para desenvolver esse material, e talvez é a semana que vocês têm mais materiais para estudar e que tem mais de uma atividade. Então vai ser a semana que vai ser um pouquinho mais pesado. Em contrapartida, porque tem duas atividades, tem mais textos, tá? A primeira atividade é um PowerPoint, que vocês vão fazer em grupo. Se organizem,
Vão fazer em grupo como, né? A gente consegue se reunir, às vezes a gente não consegue. Mas a gente consegue fazer, trocar ideia pelo WhatsApp. A gente está num curso à distância, trocar ideia por e-mail, começar a montar esse PowerPoint com colaboração de todo mundo. Usar, uma coisa que é muito legal de usar o Drive, né? Que vocês podem fazer a planilha lá e todo mundo ir colaborando ao mesmo tempo. Então é um trabalho em grupo, vocês vão ter que se virar em como fazer esse trabalho, certo? Mas é importante a gente aprender a trabalhar com o outro sim, porque tudo na vida a gente vai dividir. A outra atividade é um J-Cross do Hot Potatoes, que vocês vão usar os conceitos que já fizeram a pesquisa, já fizeram o PowerPoint, para fazer a atividade. Essa atividade, ela vai ser feita passo a passo conosco no dia da aula presencial, no dia 29. É legal que vocês tentem fazer durante a semana, eu vou dar um pouquinho mais de prazo para ela, tá? Provavelmente vai ficar até a terça-feira, para que vocês usem a aula para fazer. Então, quer dizer, não vai ficar tão pesada a semana, porque vocês vão conseguir fazer com a gente na aula presencial. É só estar com o material, levar as palavras que vocês querem usar. J-Cross é uma palavra cruzada, né? Então eu tenho que ter as palavras que eu vou usar e as dicas. E para isso, sim, é importante que vocês levem o conteúdo separado. Mas dá para a gente fazer lá no polo, junto. Vocês vão ver que é muito simples. E se vocês tiveram alguma dúvida na semana 2, que foi o mix, né, a ordenação de palavras, lá na segunda vocês vão ver que ele é muito mais simples do que parece. Tá? Então é importantíssimo que vocês estejam nessa aula, que vai ser no dia 29. É o primeiro dia da quarta semana, mas é o último dia da terceira. Então não é um problema para nós. E aí eu estendo um pouquinho esse prazo, tá bom? Então, dando andamento na disciplina, a gente vai então para a próxima semana, que é a semana 4. Então, vocês vão refletir, o material que está ali são todos os artigos e PowerPoint, aulas que falam então sobre o papel do professor tutor na educação à distância. E ali vocês então vão utilizar outra ferramenta do Hot Potatoes, que é o Smart, tá? Então, vocês vão trabalhar, procurar ali, já vão estar, né, interagindo, já vão estar familiarizados também com essa ferramenta, né? Já fizeram os exercícios na aula presencial, então vocês vão ter condições já de dar andamento através, né, fazendo o link dos materiais que estão no AVA, dos artigos, com a proposta dessa atividade. De 5 a 12 de novembro, então, tem um outro artigo, outro material que fala das funções do tutor presencial. E aí vocês vão, e do tutor à distância também, tá? Então, também, novamente, vocês vão refletir, né? E pensar, então, no papel desse tutor como facilitador. Como a professora Ana falou, é importante esse material e essa disciplina de Fundamentos da Educação à Distância 3, porque faz a gente pensar, então, né? Vocês poderão ser os futuros tutores, e é uma forma, então, de pensar como que vocês vão utilizar, como que vocês vão interagir dentro desse processo de ensino-aprendizagem, né, com essa questão do próprio objetivo, que é a educação à distância, né? E qual o papel de nós, enquanto professores, nessa mediação. Então, acho que é importante, assim, ler os textos, refletir, trabalhar, usar o fórum com os colegas para interagir e discutir, pesquisar sobre essas questões, então, que envolvem a disciplina. Semana 6, gente, então, é a última semana de conteúdos, né? Vai falar das responsabilidades do tutor presencial no ensino e avaliação. Porque a gente sempre fica pensando, e eu vejo que durante todas as disciplinas que a gente trabalhou junto, desde a EAD instrumental, a dúvida a quem recorrer em cada caso, né? E a avaliação não compete aos professores pesquisadores, né? Nós montamos os materiais, nós orientamos como avaliar, mas é o tutor que faz isso. E o presencial, embora esteja na outra ponta, ele também faz parte desse processo, porque ele auxilia vocês no polo. Então vai falar desse conceito, e para vocês organizarem o pensamento, vocês vão fazer o J-Quiz, que é um quiz do Hot Potatoes também. É importante dizer que a cada semana vocês têm um tutorial PDF, eu estou revisando e refazendo muitos deles, passo a passo, de cada semana, né? Lá no início vocês tiveram para instalar o Hot Potatoes, mas a cada semana de cada uma das atividades. Então vocês têm que estudar, não tem, professora, não consigo, se não. Primeiro tenta, abre o tutorial, faz passo a passo. Bom, pode ser que não tenha um plugin, pode ser que tenha...
Mas está tudo ali, inclusive o plugin, né? Se não tem Java no teu computador, tu não vai conseguir fazer. Então, ele está dizendo isso ali nas orientações, lá no início. Mas é fundamental que vocês leiam todos os materiais, certo? Semana 7 nós temos a nossa avaliação, né? No dia 19. Semana 8 nós temos o nosso exame no dia 13. E encerrou a disciplina. É muito leve. Se vocês acompanharem os conteúdos, a avaliação não vai cair questões sobre o Hot Potatoes, a avaliação cai questões sobre os conteúdos dos textos, né? E daqueles conteúdos que estão lá em PDF. Isso é importante, esses conceitos. Hot Potatoes vem como uma ferramenta para enriquecer esse conhecimento, certo? Então, se vocês seguiram essa trajetória, fizeram os exercícios, leram os materiais, na sexta semana, quando chegar na prova, vai ser tranquilo, vai ser leve. A ideia é que seja. Mas, para isso, a cada semana, vocês têm que cumprir o cronograma, se organizar para que tudo isso dê certo, certo? E no mais, vocês vão contando com a gente, nos chamem no AVA, não respondemos e-mail, sempre pelo AVA. Se eu não puder ajudar na hora, eu vou procurar quem possa nos ajudar, tá? Não deixem de entrar em contato, não deixem as dúvidas para a última semana, certo? Uma boa trajetória para todos nós e uma boa noite para vocês. Então, pessoal, como vocês viram, a gente repassou o conteúdo, né, e o cronograma, os objetivos da disciplina. Então, é importante também uma coisa, é não deixar acumular, né? Não deixem acumular o conteúdo. Procurem, então, não ter dúvidas, sanem as dúvidas, nos procurem, entre em contato com a gente no AVA, tá? Para vocês, então, no final lá no início de dezembro, final de novembro, início de dezembro, que é a avaliação da disciplina, não ficarem em exame, né? Então, é importante não deixar acumular as atividades, tá? E sempre quando tirar dúvidas, conversar com a gente. Não fique pensando com dúvidas, tá? Então, eu acho que essa ferramenta que vocês vão trabalhar vai ser importante, vocês vão utilizar depois no dia a dia de vocês, nas aulas, né? Vão poder, então, interagir com os colegas e transformar, então, esse é o objetivo, né? Que a gente tenha esse processo, assim, de qualidade no ensino à distância e essa troca de saberes, essa troca de conhecimento, tá? Então, bom semestre para todos e bom trabalho para vocês, tá? Obrigada. Bom, a atividade J-Cross, ela consiste numa atividade de palavras cruzadas. Vocês vão abrir o Hot Potatoes, que está instalado no computador de vocês, ou no computador do Polo, e ele é composto de 5 atividades. Vocês já fizeram uma atividade na primeira semana, espero que tenha dado tudo certo, e agora nesta semana, na terceira agora, né, nós vamos fazer as palavras cruzadas. E é muito simples, se vocês conseguiram fazer sem essa ajuda na segunda semana, vocês vão ver que na terceira vai ser muito tranquilo de executar. Então, clica no J-Cross, a gente pode ampliar a tela. Dentro dos materiais da semana, tem um PDF, um tutorialzinho PDF. Imprimam para seguir ele, coloquem do lado ou coloquem no celular e vão acompanhando, porque é a melhor forma de vocês não ter erro de fazer a atividade, tá? Abri o J-Cross, e aqui, ó, quando eu coloco em cima da gradezinha, diz o seguinte, criar grade automaticamente a partir de uma lista de palavras. Clica nesse iconezinho, é uma gradezinha com uma lupa verde. Abre uma segunda caixa. Diz assim, escreva cada palavra ou frase numa linha diferente. Então, eu vou colocar aqui, ó, vocês, na semana, vocês têm que ler os textos, pegar os conceitos estudados, né, sobre tutoria, e usar estes conceitos, estas palavras dos textos para formar essa atividade, tá? Aqui eu vou fazer aleatório. Então, ó, cada palavra ou frase numa linha diferente. Vou colocar Marisley, né, os professores pesquisadores. Então, dá um Enter, Ana Paula. E EAD, ok? Vou fazer uma grade com 3 palavras, é pouco. Quando eu trabalho com uma grade, o legal é vocês terem de 7 a 10 palavras, fica legal a grade, assim, porque dá uma outra aparência. Vou criar com 3 palavras para que vocês consigam entender o processo. Então, tá cada um em uma linha, criar grade. Viu? Criou a grade. O que falta? Bom, aqui ela está pronta, está respondida. Falta eu juntar pistas. Vou colocar um título para minha atividade. Vou botar teste. Juntar pistas. Olha só, eu tenho
Na horizontal, Marisley e EAD, e na vertical, Ana Paula. Clico em Marisley, vou dar a pista para ela, professora pesquisadora. Jornalista. Ok. Clico em EAD. Coloco espanhol à distância. Vocês é que vão pensar as palavras que correspondem, tá? Ok, juntei mais uma pista. Depois vou lá na vertical, clico em Ana Paula, professora pesquisadora. Artes. Coloquei a nossa formação base, tá? Ok. Então, as pistas estão as palavras. Ok. Tá feita a minha grade. O que que falta? Bom, falta eu ver como é que ela vai funcionar. Primeira coisa que eu faço, vocês estão vendo que tem uma espécie de teia de aranha aqui, diz assim, ó, exportar para criar uma página web, Hot Potatoes. Tá? Aqui cria uma versão HTML. Eu não preciso ter internet para abrir a atividade, mas eu preciso que ela seja salva em HTML para abrir em qualquer navegador. Né? Então, em qualquer lugar que tenha um navegador, seja ele Chrome, Mozilla, Explorer, vai abrir a atividade de vocês. Então, primeira coisa, vamos lá. Salvar como. Vou colocar aqui na área de trabalho, só para a gente testar. Área de trabalho. Aqui já está como HTML. Vou botar teste JCross. Como vocês têm outras atividades, vamos botar o nome dele. Salvou. Ver o exercício. Aqui eu já visualizo como ele ficou. Tá? Ficou salvo e eu já vejo como ele ficou. Nesse computador, ele dá a opção de pedir em qual navegador. Né? Mas geralmente no de vocês vai abrir direto. Tá? Olha só, essa é a cara da atividade. Ela não é uma atividade bonita, cheia de cor, mas para fins de revisão, né, para trazer um material novo para o aluno, ela é bem bacana. Então, ela traz a grade e ela traz os números das questões. Eu clico sobre o número e aí ele me dá a dica. Professora, pesquisadora, jornalista, não é a Ana Paula, então é a Marisley. Enter. 2. Professora pesquisadora artes. Vamos botar qualquer outro nome para ver se dá errado. Colocamos o Enter. Faltou letra, já não deu certo. 3. Espanhol à distância. EAD. Enter. Bom, vou checar. Eu coloquei o nome errado, 70%. Eu acertei 2 palavras e errei uma. Então, as dicas têm que direcionar exatamente para o que vocês querem. Ele vai dar. Ele não grava, então ele é bem de revisão. Mas como um jogo, como um teste para revisão, ele é excelente esse material, tá? Então, o nosso HTML está salvo. Posso fechar aqui o navegador. E voltar para o Hot Potatoes. Ok. Está salvo o HTML. Mas aí eu quero mexer nessa atividade e colocar mais palavras, mais dicas, outras coisas. Eu tenho que salvar. E aí eu peço também para salvar como, e aí ele vai salvar no mesmo lugar onde eu salvei o HTML, eu vou salvar no arquivo JCross, que é o arquivo do Hot Potatoes. Também teste.jcross. Só que agora, eu tinha salvo com HTML, agora é uma outra extensão, tá? Que é a extensão do próprio programa, para que eu possa abrir depois e editar. Salvei. Vamos só dar uma olhadinha na área de trabalho. Tá aqui os 2 arquivos, Teste JCross no HTML, aparece o ícone do navegador, e teste JCross, o ícone da própria atividade. São os 2 arquivos que vocês vão postar na atividade no AVA. São esses 2. Vocês devem postar o teste e também o arquivo do próprio programa, certo? É muito simples, acabou.
Ó, coloquei 3 palavras. Vocês vão explorar com o conteúdo. A atividade é basicamente essa, está pronta, ok? Bom trabalho, agora é com vocês.